Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, nós falaremos do módulo 12, tá? Continuando os cálculos das energias envolvidas nas reações químicas, nós chamamos de entalpia. Então, nós já vimos, né, a lei de Hess, que a gente tem aquela semi-equação, nós temos uma equação global, e a partir dessa equação global nós vamos verificando as outras etapas para chegar a essa equação, para a gente ir modificando o valor do ΔH até chegar ao ΔH final, tá? Nós vimos também que a gente pode calcular a partir dos calores de formação das substâncias, tá? Então, a somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes, a gente vai conseguir achar, né, o valor desses ΔHs, tá? E agora nós vamos ver a última maneira de calcular o ΔH. Então, dessa maneira aqui, é a partir da energia das ligações dos átomos presentes na reação, tá? Então, o que acontece? O que é essa energia, uma entalpia de ligação? Então, para dar entalpia, a gente vai medir quando eu tenho a formação de um produto, quando os átomos se desligam, eles quebram aquela ligação e depois eles ligam com outros átomos para formar novas substâncias. Então, é isso que a gente vai medir, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma ligação, quando eu tenho um átomo ligado, eu tenho que estar estável. Para eu quebrar aquela ligação, eu tenho que fazer o quê? Fornecer, deixar eles instáveis. Como que eu deixo estável? Eu começo a agitar, de repente eles rearrebentam. Para que eu faço? Como que eu faço eles agitar? Eu forneço energia a eles, tá? Então, toda energia nos reagentes, para eu quebrar a ligação entre os átomos que estão presentes em reagentes, eles têm que absorver energia, assim, desligar-se um do outro, tá? Então, é um processo endotérmico, ou seja, absorve energia para quebrar a ligação existente entre eles, tá? Já na formação, o que acontece na formação, tá? A formação, então, eu desliguei. Depois eles vão, ter um rearranjo de átomos, eles vão se ligar novamente com os outros átomos do outro reagente. Então, como eles estão agitados, para eles se ligar, o que eles têm que fazer? Eles têm que ficar mais, menos agitados, mais estáveis. Para eles ficarem menos agitados, o que eles têm que fazer? Eles têm que diminuir a energia, então eles têm que liberar a energia. Então, para eles se ligarem, eles têm que perder energia. Então, na formação, eu tenho um processo exotérmico, tá? Um processo que vai liberar energia. Um processo, então, negativo, tá? Então, para os produtos, sempre eu vou ter um processo negativo. E para os reagentes, sempre vou ter um processo de absorção. E a absorção, o processo endotérmico, intimamente representa pelo sinalzinho positivo, ΔH maior que zero, tá? Então, para eu fazer, como que eu vou ter? Então, eu tenho a quebra das ligações, é um processo endotérmico, e a formação das ligações é um processo exotérmico, tá? Eu sempre é um processo negativo. Então, eu vou fazer, na quebra, eu farei, a somatória de todas as ligações estão sendo quebradas e mais a somatória das ligações dos produtos que estão sendo liberadas. Nesse caso, será, com o sinal negativo. Na apostila de vocês, na página 74, nós temos aí uma tabelinha que nos é fornecida pelo exercício, tá? O exercício, quando ele me pede um cálculo do ΔH a partir das energias de ligação, ele tem que me mencionar, ele tem que falar quanto vale, o calor, a entalpia de ligação de cada substância. Então, igual nós temos aí, nós temos aí uma tabelinha com vaga do CI 238, do NH 338, tá? Então, como eu ia verificar nesse caso aqui? Eu ia olhar H2, então o H ligado ao H. Observaria lá qual que é o valor, tá? Em cada apostila de vocês seria 104. Como está nos reagentes, então tem que, para quebrar essa energia sempre é positivo. Eu tenho que absorver, então vai ser mais 104. O Cl2, na apostila de vocês, está o valor de 58. Então, a ligação de Cl vale 58, tá? E do HCl? Então, a ligação H/Cl vale 103.
Como eu tenho duas moléculas, né? Então é 2 vezes 103. Como está no lado dos produtos, ele vai ficar com sinal de negativo, tá ok? Então depois eu fazendo, né? A somatória dos que quebram, né? Ou seja, do processo que é endotérmico mais o processo que é exotérmico vai ficar negativo, eu obtive o valor de ΔH de menos 44, tá? Então, esse exemplo aí tá bem bacana, tá? Na apostila de vocês. Vocês, nesse caso aqui, essa aula aqui vocês não vão precisar também me fazer o resumo. Vocês vão grifar na apostila as partes mais importantes, tá ok? Acrescentar alguma coisa que eu falei aqui, tá? Eu só quero, né, dos meus slides, vocês podem acrescentar. Eu só quero chamar a atenção de vocês, é que normalmente as energias de ligação não vem igual tá aqui nesse número 3, nesse item 3 aqui do material de vocês, tá? Ela vem igual a tabelinha aqui acima do item 3, ó. Ela vem nesse formato, mostrando a ligação. Então, por exemplo, se eu tenho uma molécula NH3, aí cada ligação de NH vale 388. Então, como eu tenho na molécula 3 ligações do N com o H, então seria 3 vezes 388. Tá? Igual nós temos aqui, o H2O. Eu tenho duas ligações do O com o hidrogênio. Então, o que seria? Seria, né, 2 vezes 463, tá? Então, tem que ficar atento a como a molécula, a como vai ser apresentado para mim a energia de ligação. Se vai ser, né, que é o mais comum vir apresentado dessa maneira, tá? Pouquíssimas vezes, pouquíssimos vestibulares vêm apresentado já a molécula montadinha, para você só às vezes se preocupar com os coeficientes estequiométricos, tá? Normalmente ela vem só, né, uma parte da molécula e você tem que observar estruturalmente quantas ligações aquela determinada molécula faz para você multiplicar por aquele valor unitário de cada ligação que lhe é apresentado, tá bom? E sempre lembrando que exotérmico, né, que é uma característica do nosso planeta Terra. Quando eu quero desagregar, né, uma matéria, quando eu quero separar uma matéria da outra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fornecer energia para eu liberar, né, essa matéria. Quando eu quero, né, formar, quando eu quero deixar eles bem juntinhos, o que eu faço? Tem que diminuir a energia. Então, o processo tem que liberar, perder energia. Então, por isso que é um processo, né, o valor ΔH é negativo, o valor ΔH é menor que zero. Tá ok? Então, qual que é a diferença de né? Eu tenho que determinar o sinal. Então, reagente sempre vai ser positivo e produto sempre vai ser negativo, tá? Porque os outros, né, eu faço ΔH, produto menos reagente, somatório e achei o ΔH. No de res, eu vou lá, né, pegando cada etapa da reação, né, multiplicando, invertendo o sinal até eu chegar de acordo com a minha equação global. E da ligação eu tenho que determinar onde está o sinal positivo e onde está o sinal negativo e verificar estruturalmente cada ligação que ocorre né, dentro dos compostos presentes na reação, tá ok? Então, como eu falei, vocês não precisam fazer o resumo para mim. O material de vocês está bem bacana, só, né, grifar para mim as partes principais. Outra coisa, né, outro detalhe aqui que agora está me chamando a atenção é o detalhe do gráfico. Então, eu percebo também quando, né, eu tenho lá um ganho de energia, a setinha está para cima, então eu sei que esse gráfico aqui, né, esse primeiro aí da pasta 33, está relacionando aos reagentes, olha lá, porque eles ganham energia e se separam. E já aqui no gráfico em verde aqui, né, com as bolinhas verdes, o que acontece? Quando eu tenho essa união, o que acontece? Eu tenho a perda de energia. E normalmente, né, quando eu tenho, se for para a mesma ligação, a perda e o ganho têm o mesmo valor. A única coisa que vai diferenciar é o sinal, porque na hora que eu estou formando, eu tenho que liberar a energia, na hora que eu estou quebrando, eu tenho que absorver energia.
E quanto maior, né, quanto mais fortes as ligações, tá? Maior vai ser a energia empregada ali. Então, por isso que eu tenho esses valores, né? Que eles mesmo, às vezes são os mesmos átomos, eu tenho maior número de ligações. Então, vou ter maior o valor dessa energia de ligação, tá ok? Então, vocês farão para mim os exercícios da página 75 e 76 e para a gente estar corrigindo na nossa próxima aula por videoconferência, tá ok? Bons estudos e até a próxima!